300 milhões de reais. Foi esse o número que saiu da boca do próprio CEO de futebol do Fortaleza, Pedro Martins, numa entrevista à Rádio Verdinha. E antes que você pense, mais um clube endividado, isso é normal no Brasil, eu preciso te contar um detalhe que muda tudo. 5 anos atrás, essa mesma dívida era de 36 milhões de reais. Ou seja, em 5 temporadas, o passivo do Fortaleza multiplicou por mais de 8 vezes. E quando eu fui atrás dos números de Bahia e Sport para comparar, encontrei coisas que vão te surpreender. Fica comigo até o final. Vamos voltar no tempo. Em 2021, um levantamento apontava a dívida do Fortaleza em apenas 36 milhões e 200 mil reais, uma das menores da Série A naquele momento. O clube era citado como exemplo de gestão equilibrada. E fazia sentido. Em 2017, o Fortaleza disputava a Série C. Poucos anos depois, já brigava na elite, virava presença frequente na Libertadores e chegou a uma final de Sul-Americana em 2023. Só que essa ascensão teve um custo, que foi se acumulando ano após ano. Para sustentar a competitividade, o clube elevou os investimentos no departamento de futebol e manteve uma folha salarial cada vez mais pesada, porque competir em 3 frentes ao mesmo tempo, todo ano, custa muito caro. E aí veio o golpe que explodiu essa conta, o rebaixamento para a Série B, no fim de 2025. Quando um clube cai de divisão, ele perde milhões em cota de televisão, patrocínio e premiação. O balanço daquele ano mostrou exatamente esse impacto. Um resultado negativo de aproximadamente 74 milhões de reais só naquele exercício. Some tudo isso e você chega nos 300 milhões revelados por Pedro Martins. Mas a diretoria não está parada. Pedro Martins revelou que a folha salarial do futebol, que era de 14 milhões de reais no ano passado, caiu para algo próximo de 5 milhões neste ano, um corte de quase 65%. Ele também comentou sobre reforços ainda não oficializados, como a chegada de Pedro Henrique, e foi direto. Como gestor, só acredita nas coisas quando os contratos estão devidamente assinados. O clube também recorreu a outras frentes de caixa, como a venda do mando de campo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e a renegociação de passivos com atletas e empresários, parcelando e estendendo prazos para evitar processos judiciais ainda mais caros. E existe um debate crescente dentro do clube, entre a diretoria e parte da torcida, sobre transformar o Fortaleza numa sociedade anônima do futebol. Sem um aporte externo relevante, o caminho hoje ainda é o do corte de gastos e da renegociação passo a passo. Agora vem o comparativo. Se tem um clube nordestino para colocar ao lado do Fortaleza, é o Bahia. Em determinado momento recente, o passivo total do esquadrão foi estimado em mais de 821 milhões de reais, quase o triplo da dívida atual do Fortaleza. Só que, desde meados de 2023, o Bahia passou a ser administrado pelo Grupo City, o mesmo conglomerado dono do Manchester City. E o resultado foi uma reviravolta rápida. O CEO Raul Aguirre declarou que o Bahia, para todo efeito prático, já pagou toda a dívida que existia, mais de 300 milhões de reais quitados em pouco mais de um ano, restando só pendências burocráticas residuais. Reportagens de 2026 confirmam que mais de 85% da dívida histórica foi eliminada. O clube ainda projetou receita além de 400 milhões de reais, incluindo venda de atletas, um salto que praticamente triplicou a capacidade financeira do Bahia em poucos anos. Ou seja, o Bahia teve uma dívida proporcionalmente maior que a do Fortaleza, mas resolveu o problema com aporte de investidor estrangeiro via SAF. O Fortaleza, sem esse tipo de investidor, precisa resolver na marrã, cortando gasto e renegociando. E o Sport mostra que a crise não é exclusividade do Fortaleza. O clube também caiu para a Série B no fim de 2025, e o balanço deste ano trouxe números duríssimos. Foi registrado um déficit recorde de 112 milhões e 400 mil reais em 2025, 6,8 vezes o prejuízo do ano anterior. O passivo total saltou de 345 milhões e 700 mil reais em 2024 para 422 milhões e 400 mil reais em 2025. O clube fechou o ano com apenas 2 milhões e 300 mil reais em caixa, praticamente sem fôlego financeiro, e revelou uma dívida específica com o próprio elenco de mais de 50 milhões de reais, sendo 24 milhões só em salários atrasados e outros 27 milhões em aquisição de direitos econômicos de jogadores. Organizando os 3 clubes, o Bahia, mesmo tendo devido mais de 800 milhões, hoje está praticamente livre de dívida graças ao Grupo City. O Sport tem passivo maior que o do Fortaleza, déficit recorde e caixa quase zerado, a situação mais crítica das 3. E o Fortaleza está no meio do caminho, deve menos que o Sport, mas enfrenta o mesmo tipo de problema estrutural e, diferente do Bahia, ainda não conta com um investidor estrangeiro capaz de zerar o rombo de uma vez.
No fim das contas, é um retrato comum do futebol brasileiro atual. Clubes que investiram pesado para viver seus melhores momentos esportivos, e agora pagam a conta financeira desse período, cada um à sua maneira. O Bahia teve a sorte, ou a estratégia, de atrair um investidor internacional. O Sport, sem essa saída, está numa situação ainda mais delicada que a do Fortaleza. E o Leão do Pici segue cortando gasto, renegociando passivo e torcendo para que o time em campo ajude a acelerar essa recuperação com acesso e premiação na Série B. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acha que o Fortaleza consegue equilibrar as contas sozinho, do jeito que está fazendo agora, ou o clube também vai precisar de uma SAF nos moldes do Bahia para resolver esse problema de vez? Deixe a sua resposta aqui embaixo, nos comentários, curte o vídeo e compartilha com aquele amigo que também é tricolor. Um abraço e até o próximo vídeo.